né? Como todas vocês, nós somos cientistas, todas nós, nossas mães são cientistas, né? A ciência de amar, a ciência de fazer aquela comida gostosa, a ciência de saber quando o filho está doente, né? Mas vamos passar um pouco mais além, vamos pensar em mulheres na ciência. Ciência, gente, quando se fala em ciência, a gente pensa, né, em algo glamouroso. Ciência resolve tudo. Será que resolve mesmo? Ciência é tudo isso que a gente imagina? O que é ciência? Há quem diga que a ciência também é um espaço de poder, a disputa de poder. E quem domina esse espaço? Mulheres? Homens? Vamos pensar aí na história. De acordo com a Unesco, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores do mundo. Nós passamos por um período recente, a pandemia, nós ainda estamos nesse período, né? A pandemia ainda não terminou. Vamos puxar pela memória, o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. Quando houve o primeiro caso, logo pensou-se, precisamos decodificar o genoma do vírus que está aqui no Brasil. Uma cientista, uma mulher negra, uma baiana, uma biomédica de 48 anos. Ela liderou uma equipe composta pela maioria de mulheres e decodificou esse vírus em 48 horas. Sendo que a média dos pesquisadores do resto do mundo eram 15 dias. Eu fico muito feliz, eu fico emocionada, eu fico agitada em pensar, uma mulher negra, uma biomédica brasileira. Pode passar, por favor? Olha, vou contar um pouquinho alguns casos aqui de cientistas maravilhosas, e que são mulheres, e que viveram o que nós vivemos, o que nós passamos, as nossas experiências, mães, filhas. Rosalinda Franklin, essa mulher sensacional, ela, juntamente com Watson e Crick, dois cientistas homens, lá no início do século XX, eles estavam trabalhando, tentando identificar a estrutura da molécula de DNA. Eles estavam trabalhando e para que eles conseguissem fechar, né, detalhar a estrutura do DNA, eles não conseguiram sozinhos. Eles precisaram do trabalho dessa cientista aqui, a Rosalinda Franklin. Só que o nome dela não foi citado. Eles receberam prêmio por isso. Ela sequer foi citada. Descobriram que a participação dela foi fundamental por causa de uma piada dos dois. Ela é uma mulher nervosa, irritada. E uma dessas passagens aí pensou, mas quem é Rosalinda Franklin? Depois de quase 100 anos, ela foi reconhecida. Cientista foi injustiçada por colegas de laboratório, que em 1962 receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pelo achado sem dar os devidos créditos a ela. A Rosalinda, gente, ela trabalhava com radiação e ela morreu de câncer. Pode passar. Marie Curie. Se vocês pesquisarem, né, cientistas, uma das primeiras cientistas vai aparecer a Marie, né? Ela era uma polonesa, nasceu em 1867. Pensem bem, quanto tempo, né? Se fala em ciência e uma das primeiras é a Marie. Ela foi a primeira professora a lecionar na universidade. E ela foi incentivada pelo marido, né? Também tornou-se a primeira mulher a receber o título de doutora. Curie e seu marido recebem juntamente, né, o Prêmio Nobel de Física. Ou seja, os dois. Ela não recebeu sozinha, não. Naquela época, ela recebeu o prêmio com o marido. Vamos pensar.
né? Ciência é isso, gente. Ciência começa com dúvida, com problemas, com perguntas. Vamos pensar aqui, vamos fazer ciência? Né? Por que ela recebeu? Teve que receber juntamente com o marido, né? Vamos passar. A Hedy Lamarr também era uma estrela dos clássicos hollywoodianos. Ela também foi uma pesquisadora. Ela surpreendeu a todos quando revelou seu interesse pela ciência. Ela também foi uma aí ela era pianista e ela fez descobertas muito importantes, tão importantes as descobertas, o trabalho, a contribuição dela para a tecnologia, que graças aos seus estudos hoje nós temos internet. Pode passar. E por aí são muitas cientistas, né, importantes e que a gente quase, né, não ouve falar. Se você perguntar para vários estudantes, né, poucos vão saber. Pode passar. Desigualdade de gênero na ciência brasileira. Então, existem vários dados aí mostrando, né? Um desses dados mostra aí que mulheres brasileiras têm 34% mais probabilidade de se formar no ensino superior do que seus pares do sexo masculino. Mas também, corroborando aqui o que a doutora Gisele diz, menos chances de conseguir emprego. Vamos pensar por quê? Passar. Outros dados. Temos vários dados aqui comprovando o que ela acabou de falar, de comunicar aqui. Né? Então, vários dados aí mostram, por exemplo, que alunos representam 57% do total de matriculados em instituições de ensino superior. As pesquisadoras representam 53% do total de bolsistas de pós-graduação da CAPES. Em 2017, mulheres receberam a maioria dos títulos em 6 das 9 áreas de pós-graduação da CAPES, com destaque para a maior participação feminina na área de ciências da saúde. Tá? Engraçado, né? As mulheres estão dominando, mas será que nós estamos dominando mesmo esse mercado? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho? Pode passar. No Brasil, pré-pandemia, a docência foi uma das carreiras que mais contrataram mulheres em 2019, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No entanto, enquanto as mulheres são a maioria dos professores na educação básica e nos níveis fundamental e médio, o Censo de Educação Superior de 2016 indicou que somente 46% dos professores universitários são mulheres. Engraçado, né? Nós somos muito capacitadas, nós estamos dominando as universidades. Mas nós continuamos atuando com muito louvor na educação básica, né? Somos maioria. Mas por que na educação superior ainda não somos? Pode passar. Perfil das professoras universitárias. Olha que interessante. Em 2018, 34,07% das professoras estavam entre 30 e 40 anos de idade. Estamos avançando. 20,7% estavam na faixa de 50 a 60 anos. Já é menos. Né? Tal avanço, entretanto, ainda conserva significativas desigualdades em termos étnicos e regionais. Vamos ver a etnia dessas mulheres aí. Entre as respondentes do Censo de Educação Superior, 52,4% das mulheres professoras universitárias são negras. 15,63% são negras e apenas 0,1% indígenas. A distribuição regional também foi bastante agregada, né? 43,1% dos professores universitários no Sudeste, 21,5% no Nordeste, olha só, 19,4% no Sul e 9,2%
no centro-oeste. Norte, 6,8%. Na região norte. Vamos pensar, né, gente? Ciência, vamos pensar. Outra pesquisa, né? Apesar da expressiva contribuição científica, as mulheres são ainda minoria como bolsistas de produtividade do CNPq. E em posições mais elevadas na carreira. Ou seja, nós estudamos mais, nós nos preparamos mais, mas quem ocupa, né, os níveis mais altos na hierarquia, na ciência, nas universidades, são os homens. Vamos pensar um pouquinho? O que faria, por que os homens, eles ocupam essas posições hierárquicas? O que vocês acham? Ciência tem muita discussão, tá, gente? Então fazer ciência é discutir. Então eu vou discutir com vocês. Vamos discutir? É ciência, vamos discutir. Por que será? Alguém tem alguma hipótese? Vamos levantar hipóteses? Ciência é feita de levantamento de hipóteses. Por quê? Quais seriam? Por que os homens ocupam as posições mais elevadas? Vamos pensar um concurso público para professor universitário. Você faz uma prova e depois tem uma prova de títulos. E essa prova de títulos conta muito publicações. Bem, se quem tiver mais publicações, por que os homens teriam mais publicações que as mulheres? Hipótese 1, eles são mais competentes? Hipótese 2, o que vocês acham? Hipótese 2, os homens têm mais tempo para se dedicar à pesquisa, para se dedicar à construção de um artigo científico, de publicar. E por que os homens têm mais tempo do que nós? Exatamente. A nossa estrutura patriarcal. Mãe, o centro da família, a mãe que cuida dos filhos. Ou seja, como dividir o tempo entre fazer pesquisa, ser bonita, porque a sociedade exige da mulher bem essa questão da autoestima, a questão da autoconfiança, né? Nós enfrentamos aí padrões de beleza que são impostos a nós. Nós temos que estar felizes, bonitas, dar conta de casa, de filho, pesquisa. Vamos produzir? Vamos publicar artigos científicos? Pois é. E por aí vai, né? Então são hipóteses. A gente pode testar essas hipóteses, né? A gente pode pesquisar a respeito disso. Vamos pensar aqui na cidade de Ouro Branco, por exemplo, né? Os cargos, vamos pensar nos cargos aí mais elevados, os níveis hierárquicos. Quem que tá ocupando? Vamos pensar. Nós tivemos uma presidente, né, gente? Mulher. Tivemos um dia, nós tivemos, né? Eu acho que é a mesma coisa caso de mulheres na política, né? A gente pode fazer uma analogia também. E por aí vai. Vai passando que eu queria mostrar uma foto. Uma foto de mulheres geniais. Olha isso aqui, gente. Não, isso aqui eu achei muito interessante. Vocês sabem quem é essa aqui? Essa mulher aqui, gente, ela merece... Eu acho que ela merece aplausos. Ela não tá aqui, mas ela merece. O nome dela é Jaqueline Góes de Jesus. Ela é que fez a decodificação do DNA em menos de 48 horas. E o que ela tá na mãozinha dela ali? O que tem na mão dela? Um prêmio. Do genoma, isso. Genoma do SARS-CoV-19. Isso, exatamente. Obrigada. O que ela está segurando ali? Agora que vem. O que ela está segurando? Uma enfermeira. Olha, analisa aquela bonequinha ali. Que bonequinha é aquela? A bonequinha dela. É a bonequinha dela. Ela foi homenageada no projeto da Barbie. A Barbie negra. Mas por que homenagear uma cientista com uma boneca? Já pararam para pensar nisso? O que isso remete? Incentivar as crianças nessa linha. Ela é uma das Barbies de mulheres
brilhantes, Empoderada. empoderadas. A mulher que é mais empoderada, eu conheço. Exatamente. Mas quem será que teve essa ideia, gente, de homenagear uma cientista com uma boneca? Eu acho. Imagina se fosse um cientista. Eles fariam uma homenagem com um bonequinho? Será? Por que boneca? Boneca lembra o quê? O lugar da mulher. Aonde ela quiser. Onde é o lugar da mulher? Onde é o lugar da mulher? Mas onde se pensa de forma machista que ela deveria estar cuidando da criança, Dos do bebê. filhos, boneca, maternidade. Não é um prêmio, não é um troféu. É algo que lembre as meninas o que se pensa e se pensou por muito tempo erradamente que era o lugar da mulher. E é lugar de todo mundo. A criação de mulheres. Você vê que a menina pequenininha, ela gosta de vassourinha, de fazer comidinha. Não é que a gente ensina isso, não. A minha netinha tá com 1 ano, ela tá me achando que é vasilhinha. Que é isso? Não, não dá panelinha pra ela. Ela pega as vasilhinhas e feijãozinho pra mexendo. Desde pequenininha já nasce com instinto materno. Mas a gente não deixa os meninos brincar com a panelinha e mexer feijãozinho. A É gente exatamente essa É, questão. exatamente. Ela vê, ela copia, ela está na fase de imitação. Então ela vê alguma coisa dentro de casa que ela vai fazer igual. Não é tão instintivo, não é tão natural isso. Porque se for dado a ela outras experiências, ela vai seguir as outras experiências também. É verdade. Então eu vim refletindo a respeito disso. Gente, será que isso é bom ou isso é ruim? Fazer uma boneca Barbie de uma cientista. E aí tem a ver também com o machismo estruturado. E tem a ver também que não fizeram a boneca só para homenagear ela. O que tem por trás dessa boneca? A gente Tem pode as vendas de meninas que querem ser igual ela e que querem essa boneca a partir de agora. Isso. Assim, é a Barbie negra. Ela foi intitulada. Eu achei sensacional, mas isso faz a gente refletir muito, né? A gente tem que pensar muito a respeito disso. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. É porque eu só queria fechar, que eu achei interessante a palestra dela, que nós estamos falando por que mulheres não ascendem a níveis hierárquicos, né, de gestão. Teve uma gestora, na verdade uma consultora americana, não lembro, não sei se é Marilyn Loden, ela não lembro, que em 1978 ela foi fazer uma palestra para gestores de empresas aí, e ela cunhou um termo que se chama glass ceiling, que significa teto de vidro. Segundo ela, esse é o teto de vidro. Então, para alguns cientistas, alguns estudiosos, o teto de vidro é um fenômeno social que, a partir dele, barreiras sociais, organizacionais, estruturais, familiares e pessoais impedem a ascensão de mulheres. Nós temos um teto de vidro, gente, que impede que a gente ascenda. E esse teto de vidro, ele é estrutural. E existem vários artigos ali falando desse teto de vidro e tem alguns pontos, alguns fatores que compõem esse teto de vidro. E um deles é a autoconfiança. Quando você falou de autoconfiança, eu lembrei do teto de vidro. Autoconfiança, falta de tempo é outro fator. E essa organização patriarcal que coloca a mulher como mãe e responsável maior pela educação dos filhos. Então, estes são apenas uns dos fatores do teto de vidro. Então, se vocês tiverem a oportunidade, mulheres, ela deu algumas dicas pra gente ultrapassar esse teto de vidro. Eu achei interessante. Vamos cuidar da nossa autoestima, vamos ser mais críticas, vamos fazer ciência, vamos discutir, vamos criar hipóteses e testá-las. E o resultado a gente compartilha entre nós mesmos. Então é isso, gente. Eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Deixa um pouco. Mulheres geniais, eu não falei, Vai mas deixar um pouquinho. pode deixar um pouquinho Deixa um aí, pouquinho. né? Você quer acrescentar alguma coisa, Patrícia? Fica à Não, olha só, vontade, por gente, favor. olha lá.
composição do Sol, fissão nuclear, né? Tantas descobertas importantes aqui, físicas. Então, assim, são muitas mulheres geniais, né? Começar pelas nossas mães, né?